Bom dia a todos, bom dia a todas. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir o gostei de vocês, caso vocês gostarem do tema. Se quiserem aguardar até o final do vídeo, peço mais uma vez que reconsiderem o gostei de vocês, tá certo? E se gostarem bastante do vídeo, podem divulgar com as pessoas que você gosta, com a sua família, se esse assunto da literatura clássica atrair vocês. Bem, hoje eu vim fazer aqui com vocês um vídeo especial sobre esse autor, Honoré de Balzac, e sua importância para a literatura clássica e a literatura mundial. Honoré de Balzac, ele nasceu em Tours, na França, frequentou uma escola muito tradicional de lá, a escola de Vendôme. E o interessante é que esse nome de Honoré de Balzac, ele não é um nome comum, vamos dizer assim, certo? Esse de, ele só é usado para certos nomes de pessoas da nobreza, certo? Então aí você já vê a vaidade, né? Vamos dizer assim, a autoimagem que ele tinha ali de querer ser um homem nobre, de se portar de maneira nobre. E ele simplesmente colocou esse T para se destacar das outras pessoas. Pois bem, Honoré de Balzac, ele vinha de uma tradição clássica de famílias, certo? O pai era um homem com muito dinheiro, a mãe era uma mulher até relativamente jovem, né, que atraiu muitos olhares e tudo. Ele, inclusive, chama a atenção nesse livro falando assim, que os pais e as mães sempre têm que observar o exemplo que dão para os filhos, porque os filhos, desde jovem, né, desde os 5 anos de idade, é que ele observava a vida dos pais e ele entendia tudo, certo? Então, ele sempre dá esse alerta. Se você for pai ou você for mãe, sempre preste atenção no exemplo que você vai estar passando para os seus filhos. E ele foi para essa escola de Vendôme. Era um internato, né? Inclusive, nessa época, a gente tinha aí os calabouços para as crianças malvadas, né? Ou para as crianças que não se comportavam bem. E o próprio carcereiro desse local, né, comentava que Balzac era uma visita constante naquele local, porque ele sempre estava criando problemas ali com os amigos dele, né? Ou por causa das notas, né? Era uma época muito diferente, né? Estamos falando aí de século XIX. E ele, naqueles momentos dele, ele começava a imaginar, certo? Ele exercitou muito a imaginação dele, né? Imaginando histórias ou coisas da vida dele. E, inclusive, uma característica que Monteiro Lobato, que era outro grande admirador de Balzac, comentou muito a respeito, que é a questão da imaginação como uma forma de inteligência, né? E, além essas visitas, né, nesses cárceres, ele também visitava muito a biblioteca de Vendôme e ali despertou a paixão dele pela leitura. Conheceu muitos livros clássicos e conheceu também muitas histórias que, inclusive, serviram para dar um estopim, né, para os futuros livros que ele iria escrever. E aí, o pai e a mãe, durante um tempo, se mudou ali para Paris, né? Ele saiu do internato, foi aos 14 anos e foi para lá. E ele foi direcionado ali para uma faculdade de Direito, certo? Ele foi fazer e ir para esse rumo, né, da advocacia, só que ficou claro para ele que aquilo ali não era o que ele queria mesmo era escrever, né? E ele, quando terminou a faculdade, ele entregou, né, o diploma para o pai dele, dizendo, ó, aqui a minha parte eu fiz, agora deixa eu seguir minha vida, né? Olha aí a índole do homem. E ele começou a viver uma vida praticamente monástica, dedicada ao trabalho. Aos 20 anos, né, ele terminou os ensinos dele e foi se isolar ali, né, num quartinho, para se dedicar a escrever. E na época já era muito assim, relativamente comum, né, a profissão de você ser um escritor, mas de ser escritor de outras obras, né, quase como se fosse um tradutor de obras. E ele pegou ali obras complexíssimas, né, na época, e que já, inclusive obras que outras pessoas também faziam, né, escreviam. E ele começou a partir daquele treino, né, a fazer ali a interpretação dele de algumas obras e tudo. E a irmã dele querendo ajudar, né, outra figura muito presente na vida dele era a irmã.
pediu que ele enviasse a obra dele para ela dar uma olhada, que ela conhecia algumas pessoas ali, professores importantes de faculdade. E a resposta que ele recebeu do professor de lá foi: esse homem pode até fazer tudo que ele quiser na vida, menos ser escritor. Não preciso dizer para vocês que isso acabou com ele, né? E aí vem uma das frases que ele usou que assim, eu acho sensacional, né? Que é a questão do brio, né? Do autorrespeito, da autoconfiança, né? Ele simplesmente chegou, refletiu e disse: eu preciso ser um gênio, eu tenho que ser um gênio, né? Então, por isso que eu digo que ele é o gênio da criação, né? O gênio do esforço, porque tudo que ele conquistou na vida, ele conquistou através do próprio esforço, tendo que se fazer gênio e não nascendo gênio, certo? E ali ele vai ter os empreendimentos dele, né? Ele investiu um bom dinheiro para fazer um jornal, certo? Fazer um negócio próprio. E ali começar a escrever as matérias dele, também exercitando, né? Fazendo isso. Só que, na verdade, infelizmente, né? A realidade pesa. Ser jornalista nessa época era uma coisa super complicada. Inclusive sobre essas questões, né? O jornalismo, né? A escrita, tudo isso é muito bem colocado no livro Ilusões Perdidas, que eu vou trazer aqui para amanhã aqui para vocês, a review dele. E nesse período, né, da vida dele, ele começou ali a criar, né, uma dos grandes obras-primas dele, Ilusões Perdidas. Mas ele galgava com muito esforço, com muita dedicação também, a ser um escritor de peso, né? E outro tema bastante interessante. Honoré de Balzac morava em Paris no século XIX, né? Ali por volta de 1820, 1840. Era um berço da cultura dos escritores, da cultura mundial, certo? Era grande metrópole, para ser mais específico. E ali ele às vezes se esbarrava com figuras fantásticas, né? Quem conhece aí não só literatura como música clássica, você vai ver ali que Paris é um show, né? Reúne ali a nata dos grandes criadores, dos grandes artistas, né? Então, uma passagem muito legal desse livro que ele está caminhando por uma ponte e ele vê lá, né? Ele gela a espinha dele porque era uma figura, ele viu ali na ponte uma figura fantástica, né? Que era o Stendhal, né? O escritor de O Vermelho Negro, Cartucho de Parma, praticamente um exemplo para todos os escritores. Ele chega a ter um romance, tá certo? Honoré de Balzac. Não sei se vocês chegaram a ver os vídeos não, desculpa, algumas enquetes que eu coloquei. Ele era o terror de Paris, certo? Ele conhecia profundamente ali a índole das mulheres, o gênero, né, feminino. E Ave Maria se Balzac entrasse numa festa ou chegasse a conversar muito tempo com a mulher, era altamente arriscado. Era um homem bastante astuto e sagaz na arte da conquista, né? E ele, inclusive, né, outra coisa interessante desse livro, que eu guardo assim com muita emoção, ele chegou a, inclusive, rivalizar com Liszt na conquista de uma mulher, da mulher que ele gostava, né? E é muito interessante, ele escreve desesperadamente para Madame Hanska, né? Olha, pelo amor de Deus, Liszt não, Liszt é um pivete, é uma criança, não vá na onda dele não, né? Quem conhece a música clássica sabe aquele famoso nome, né? Listomania, que era as mulheres desmaiavam, né? No meio do show do Liszt, tudo de emoção. Então você vai ver também nesse livro muitas coisas bacanas, né? A respeito de grandes artistas, grandes coisas que a gente nem... Eu, pelo menos, nunca iria sonhar que Balzac e Liszt rivalizaram pela mesma mulher, imagina, né? E ali também encontramos, né, outra figura nas noites aí de Paris, o Giacomo Rossini, né, que é outro grande compositor de música clássica, né,
Barbeiro de Sevilha, estava ali, né, nas festas e tudo, e ele disputando a governanta, né, a das grandes anfitriãs e mais conhecidas de Paris e tudo. Tudo isso, assim, parece que você está sonhando, sabe, quando tu lê. Você nunca imaginar uma coisa dessa acontecendo ali ao vivo e a cores. Mas, enfim, Balzac, você vai ter muitas, vamos dizer assim, ele floresce mesmo na juventude. E aí um belo dia escrevendo, ele tem uma sacada, ele sai quase como um gênio louco no meio da rua dizendo Eureka, vai falar com a irmã dele, olha, eu tive uma das ideias assim que vai revolucionar a literatura mundial, que aí ele teve a sacada da comédia humana, né? Em praticamente alguns volumes unir e ligar várias histórias. E ali você vai começar a ver aquela questão das coletâneas, das coleções, né? Isso aí começou através de Balzac. Ele começou ali a fazer dentro de comédia humana, que é a obra da vida dele. Inclusive, o desafio para qualquer pessoa que gosta de literatura é ler a comédia humana completa. São quase 20 volumes, de quase 1000 páginas. Então, assim, é uma vida dedicada a pegar essa obra completa, certo? E ali nós temos Ilusões Perdidas, Pai Goriot, grandes obras da vida desse autor aqui estão ali dentro da comédia humana. Hoje a gente tem a sorte de poder encontrar esses livros separados, né, ali em pequenas obras e tudo, mas nessa época você só conseguia ter acesso a ele ou através da revista que ele tinha, né, que também era comum publicar algumas obras ali através dos jornais, ou através da comédia humana, né? Então, Honoré de Balzac pode ser dito aí como um dos grandes Everest da literatura, porque comédia humana não é brincadeira, certo? E, infelizmente, paralelo à vida dele, nós temos aí também um homem que se endividou muito na vida, né? O Graham Hobbes aqui até comenta que a dívida que ele acumulou em vida era, assim, se compararmos na moeda de hoje em dia, algo equivalente a 400 mil reais, né? Isso era uma coisa que tirava bastante o sono dele. E ele trabalhava não só para tentar manter a imagem de bom escritor, de pessoa de sucesso, né? Inclusive, nessa época, ter dívidas era algo assim que mostrava que o homem tinha crescido, né? Não sei qual a relação disso, mas para a época. E ele também tinha que manter a imagem de ser um homem bem-sucedido, né? Esse dinheiro, aqui a era torrado ali com as noitadas dele, com algumas aquisições de casa, né? De imóveis, de artes, né? E ele se preocupava muito em manter essa imagem, mas paralelo também as dívidas iam crescendo. O jornal que ele construiu não deu certo, fechou, certo? Ele começou a ganhar espaço ali pelas amizades dele, né? O Honoré de Balzac era amicíssimo de Victor Hugo. Victor Hugo admirava muito as obras dele. Inclusive, ele chegou a ser indicado, né, para a Academia Francesa. Mas como esse era um homem que escolheu falar de temas muito delicados, como, por exemplo, expor a vida privada, né, de Paris, ele chegou ali a ser muito taxado, muito criticado. A crítica pesou bastante para Honoré de Balzac. Isso prejudicou muito a imagem dele, né? Inclusive algumas brincadeiras que ele tira ali, né? Ele tinha um assessor, desculpa, assessor não, um secretário. E esse secretário começaram a lançar aí algumas hipóteses de que ele tinha um caso homossexual com esse cara, e ele nunca teve esse caso. Ele até brincava, mas fulano é muito bonito, é um rapaz jovem, e ele brincava com tudo isso. E ele tirava realmente assim, não levava isso a sério, as críticas a sério. E ele começou a realmente ficar muito famoso, não só na França, como também na Rússia. Dostoiévski, Leon Tolstói tinham bastante admiração por ele. Inclusive, nessa época de 1820, 1830, estava começando os murmúrios de uma outra revolução na França, né? Começou depois até a tensão da Guerra da Prússia, né? E praticamente viajar para a Rússia era proibido, né?
Então, o Honoré de Balzac, pelos contatos que ele tinha, conseguiu uma época para a Rússia. Ele foi inclusive foi visitar uma faculdade lá. E quando o pessoal soube que ele ia pisar lá, reuniu uma multidão de milhares de pessoas. Dostoiévski enlouqueceu. Tolstói disse: eu tenho que ver esse homem. Para você ver a admiração, né, que ele tinha já nessa época. E aí ele tem uma parte muito bonita na vida dele, que ele começa ali a realmente focar na questão dos amores dele, né? Ele foi extremamente apaixonado, chegando inclusive a sonhar ali com uma vida de casamento que durou muito pouco com essa mulher. E ele tem ali seu momento de paz, né, seu momento de sonho, mas que infelizmente quando ele vai chegando ali próximo dos 50 anos de idade dele, ele vai começando a ser acometido pelo trabalho, pelo esforço que ele tinha. Né? O Honoré de Balzac vivia praticamente como um monge na vida dele para escrever, e a esposa dele começou a notar que ele estava realmente tendo muita dificuldade para criar, para escrever. Né? Inclusive aconteceu na vida dele um acidente que infelizmente agravou um pouco a questão de saúde dele. Ele chegou a cair de uma carruagem, isso afetou muito ele. E ele começou realmente a partir para uma doença desconhecida, que o médico da família depois esclareceu: olha, o Balzac desde pequeno ele tem aí um histórico de problemas cardíacos. E lógico que ter uma vida baseada em trabalho, sem descanso, sem comer direito, isso agravou muito a situação dele. Né? E ele faleceu dentro de casa. O Victor Hugo foi lá visitá-lo, né, pelo respeito que ele tinha. E a vida dele se encerra como se ele estivesse sonhando, né? Como se tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele construiu, fico até na dúvida hoje se ele partiu feliz ou se ele partiu triste, né? Mas que ele conseguiu se consagrar como um dos maiores escritores de todos os tempos, né? Tenho certeza que isso aconteceu de fato. E inclusive uma coisa interessante, né? Como os livros são importantes. Através desse livro eu conheci muito, né, sobre meu pai, né? A paixão de Balzac por peras, a paixão dele por leituras, né? A paixão dele por café. Café é praticamente o elixir que move a mente de Balzac. Tudo isso foi muito, assim, muito nostálgico para mim e também foi muito bonito. Pessoal, amanhã eu vou estar trazendo para vocês Ilusões Perdidas, certo? Não tem como eu fazer esse vídeo mais curto, infelizmente. Olha a espessura desse livro, tá certo? Isso aqui basicamente a vida de um homem, que resume aqui a poucas páginas. Essa edição do Graham Hobbs traz figuras belíssimas dentro do livro, tá certo? Vou trazer aqui para vocês algumas fotos, algumas páginas. Ele dedica um tempo para pegar as imagens da época, né? Aqui a gente vê ele vestido de monge, que ele tinha esse hábito de se vestir de monge para escrever, né? Combinando ali com a vida dele. E amanhã eu vou trazer para vocês Ilusões Perdidas, a grande obra dele, certo? Que é conhecida aí por várias pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficaram aqui comigo até agora, mais uma vez o like. E eu vou estar postando em breve aí para vocês, não só Ilusões Perdidas, como também Grande Sertão de Veredas, tá bom? Agradeço a vocês, tenham um ótimo dia e um ótimo final de semana a todos.